Seja bem-vindo ao programa Desponte e Resplandece. Hoje nós vamos estudar a respeito da aliança abraâmica, que foi a aliança que Deus fez com Abraão, estando ainda em Ur dos Caldeus. Essa aliança é uma aliança muito importante, porque ela é profética. Nós veremos que ela se cumpriu no Novo Testamento. Seu alcance foi até a nova aliança em Jesus Cristo. Primeiramente, veremos quem foi Abraão. Então, em Gênesis capítulo 11, versículo 10, diz que Abraão foi descendente de Sem, um dos filhos de Noé. E o seu pai se chamava Tera e o seu nome original era Abrão. Então, Abrão, filho de Tera, descendente de Sem, filho de Noé. Ele habitava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, centro de adoração a vários deuses pagãos. Em quais circunstâncias a aliança abraâmica foi estabelecida? Quando Deus chamou Abraão, descendente de Noé, havia se passado 300 anos apenas do dilúvio. Então, 300 anos após Deus ter julgado a terra e toda aquela geração por conta da multiplicação das suas iniquidades e de um estilo de vida que desagradava a Deus, Deus olha para a terra e novamente encontra numa circunstância bem semelhante à do dilúvio. Porém, Deus havia prometido que não mais destruiria a raça humana. Aí o que ele faz? Ele chama Abraão e entra em aliança com ele, como parte do seu propósito. E por que Deus chamou Abraão? Por que Deus escolheu Abraão para entrar em aliança com ele? Em Hebreus, capítulo 6, versículo 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então aqui nesse versículo diz que quando Deus chamou Abraão, ele jurou para ele que tudo que ele estava lhe prometendo iria se cumprir. Então ele se interpôs com juramento. Para quê? Quando ele quis mostrar a imutabilidade do seu propósito. Então nós vemos novamente Yahvé, o Deus eterno, que nunca mudou de ideia a respeito da humanidade, Então Deus, ele muda a forma de se manifestar. Então, em Noé, ele se manifestou de uma forma, Ele julgou aquela geração. Agora, aqui em Abraão, ele se manifesta de uma outra forma. Ele chama Abraão para formar uma nação e através dessa descendência viria o Salvador. Então Deus, ele reafirma que ele não mudou de ideia. O seu propósito eterno de salvação esteve presente em todas as alianças que ele fez com a humanidade. Quais foram as promessas que Deus fez na aliança abraâmica? O que Deus então prometeu com o juramento que iria fazer através da vida de Abraão, e de Sara? Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, fala do chamado de Deus a Abraão para essa aliança. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Então Deus, ele prometeu três coisas aqui, fez três promessas a Abraão. Primeiro, ele prometeu que de Abraão sairia uma nação natural, que foi a nação de Israel. Israel foi neto de Abraão. Então Deus repetiu a promessa a Isaac, Deus repetiu a promessa a Jacó e Deus cumpriu a sua promessa quando ali em Israel ele forma as 12 tribos e cria a nação de Israel. Deus também prometeu a posse de uma terra. Então, em Gênesis 12, versículo 7, em Gênesis 17, versículo 8, Deus fala para Abraão: vai para uma terra que eu vou te mostrar.
e eu vou te dar essa terra como possessão, né? Então a terra que Deus prometeu a Abraão foi a Palestina. E essa terra é onde Israel hoje está situado, né? E Deus também lhe prometeu um filho e uma descendência, né? Então Abraão, ele foi pai aos 100 anos de idade, como promessa de Deus, né? Ele teve Isaac, e de Isaac, essa nação de Israel foi formada. Outro ponto dessa aliança foi o símbolo que Deus usou para marcar, então, aqueles que estavam na aliança abraâmica, que foi a circuncisão. O sinal da aliança abraâmica é a circuncisão. Gênesis capítulo 17, versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então a Bíblia diz que todo menino que nascesse ali aos descendentes de Abraão, ao 8º dia, deveria ser circuncidado. É um ritual que passou a fazer parte de toda a nação de Israel. Também a Bíblia diz que o estrangeiro que fosse comprado, né, que morasse ali na nação de Israel, deveria ser circuncidado. Abraão foi circuncidado já adulto, né? Quando ele fez essa aliança com Deus, todos os adultos ali do seu convívio passaram pela circuncisão. A circuncisão é uma marca específica, né, restrita à nação de Israel, mas é um símbolo profético também. Nós vimos no Novo Testamento que a circuncisão ela tem um significado espiritual, que é o despojamento da carne, né, a dependência de Deus. Já no Antigo Testamento fala da circuncisão do coração, da circuncisão dos ouvidos, da circuncisão dos lábios, ou seja, é algo que deve acontecer interiormente, não apenas exteriormente. Mas na nação de Israel, a circuncisão foi o símbolo dessa aliança. Todo aquele que fosse israelita, né, deveria ser circuncidado. Agora, uma parte muito importante, né, dessa aliança são os aspectos proféticos da aliança, né? Por quê? Porque nós vimos que Deus ele prometeu para Abraão uma nação natural, uma descendência natural, né? Ele teve esse filho, ele teve realmente essa nação que levou o seu nome, né? Mas Deus também fez promessas espirituais, né, que se cumpriram em Jesus, né? Então, em Gálatas, capítulo 3, do versículo 5 ao 9, dá testemunho do legado, né, que Abraão deixou para as futuras gerações. Gálatas 3, do versículo 5 ao 9. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, toda a Escritura, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quais as promessas espirituais, né, que não se cumpririam naquela geração, naquela era ali de Abraão, mas vieram a se cumprir na nova aliança através de Jesus Cristo? A primeira, né, o primeiro aspecto profético dessa aliança é o propósito eterno de salvação. Então nós vimos em Hebreus 6 que Deus, quando ele quis mostrar a imutabilidade do seu propósito, ele jurou a Abraão que a aliança, as promessas daquele pacto se cumpririam, né? E qual é a primeira grande promessa, né, que nós com alegria podemos testemunhar?
versículo 8 diz assim, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, aqueles que não eram da nação natural de Israel, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos da terra. Então, quando Deus chamou Abraão e disse a ele: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, de ti eu farei uma grande nação, né? E através de você, todos os povos, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus estava se referindo à aliança, à nova aliança em Jesus Cristo, né? Então a palavra de Deus diz que Deus previu que ele justificaria pela fé os filhos espirituais de Abraão, que não eram israelitas naturais, né? Mas que viriam a crer. E em Gálatas 3, versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então o que a palavra diz aqui? Que todo aquele que pela fé recebe a verdade do Evangelho é descendência espiritual de Abraão e herdeiro segundo a promessa, né? Então o que Deus vem falando aqui? Que ele, a princípio, elegeu a nação de Israel. A Bíblia diz que eles são amados por causa da eleição. Então Deus os elegeu como nação santa, como um povo que carregaria o nome do Senhor. Mas, profeticamente, ele anunciou que aquele que pela fé cresce no Evangelho do nosso Senhor Jesus seria incluído no povo de Deus. Não apenas os eleitos, né? Não apenas alguns predestinados, mas todo aquele que cresce seria descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então, esse é o primeiro aspecto espiritual muito importante dessa aliança. Deus, ele fez uma aliança natural com Abraão, mas ele previu, né, que em Jesus aqueles que crescem seriam filhos de Deus, filhos da promessa. Segundo aspecto é que essa aliança ela foi marcada pela fé. A fé foi o fator principal, né? A fé de Abraão foi o fator principal. Então em Gálatas 3, versículo 5, pergunta, né? Se por um acaso aquele que opera milagres entre vós faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então aqui vem fazendo, né, um paralelo entre a lei, que é o Antigo Testamento, que foi dada posteriormente a Moisés, né? Vamos estudar isso futuramente, numa outra aliança. Ou se foi pela fé, né? Então vem questionando, Deus, ele age pelas obras da lei ou pela fé? Aí diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então a fé foi o requisito, a fé de Abraão foi o requisito mais importante para que ele fosse considerado justo, justificado diante de Deus, né? Não foi porque ele não pecou, não foi porque ele foi totalmente correto, porque a Bíblia cita algumas falhas que ele cometeu, né? Mas porque ele teve fé. Ele deu crédito às promessas de Deus quando nenhuma delas ainda havia se cumprido. Então a palavra de Deus diz que Deus o chamou, ele ouviu uma voz e ele obedeceu. Ele seguiu obedecendo todas as orientações de Deus, né? Então Deus o considerou como justo, porque ele deu crédito a Deus. Então a nossa fé ela é muito importante diante de Deus, né? Ele não fez nenhuma obra, porque a lei ainda não existia, né? Mas ele creu em Deus e a palavra de Deus fala que isso foi contado como justiça diante de Deus para Abraão. É muito importante a gente entender que a aliança abraâmica foi a aliança da fé, né? Somos descendentes de Abraão por quê? Porque temos fé no Evangelho, cremos nessa promessa, tomamos posse dela, né? E o terceiro aspecto profético e muito importante também da aliança abraâmica
é a graça de Deus sendo manifestada, não apenas pré-anunciada no Antigo Testamento, mas manifestada, né? Então, em Romanos capítulo 4 fala muito a respeito da graça de Deus e da fé. É um texto muito importante. Então diz assim em capítulo 4, versículo 4 e 5: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, quem é esse que trabalha? É aquele que cumpre a lei, né? Que faz tudo certo. Diz aqui que é considerado como dívida, é o seu salário, né? Agora, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, qual o trabalho que nós temos? Jesus, ele fez todo o trabalho que deveria ter sido feito na cruz do Calvário. Ele pagou as nossas dívidas. Então, por isso que a palavra de Deus diz que é de graça a nossa salvação. Porque nós não precisamos fazer boas obras, fazer caridade. Nós não precisamos, fazer tudo certo para sermos abençoados. Não, nós precisamos crer naquele que trabalhou por nós, Jesus Cristo. É o que diz aqui: aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Quem é que justifica o ímpio? Jesus, que pagou os nossos pecados na cruz, Então essa fé que nós temos em Jesus nos é atribuída como justiça. E Deus olha e nos considera como justos, porque Jesus se tornou pecador em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus. E também em Romanos 4, versículo 16, diz assim: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então aqui a palavra de Deus vem falando da fé que teve Abraão e da fé que tem todo aquele que crê no Evangelho de Jesus, Essa fé, ela opera a graça de Deus em nós, A graça de Deus se tornou salvadora a todos os homens, a palavra de Deus diz. Porém, aqueles que creem se apoderam dessa graça, têm direito ao reino de Deus, Por quê? Porque a fé nos dá esse direito, Então a graça, ela foi manifestada no Antigo Testamento. Ela se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. João capítulo 1 diz que Jesus, ele trouxe a graça e a verdade. Então a graça, ela abrangeu todas as nações. A graça se tornou, um direito de todos aqueles que creem. Mas já no Antigo Testamento, Abraão foi alvo da graça de Deus, Então a Bíblia diz que ele recebeu a promessa antes de ser circuncidado, Ele creu primeiro, E ele experimentou a graça de Deus antes de fazer nada, simplesmente creu, Então no Antigo Testamento nós já vemos a graça de Deus sendo manifestada ali na vida de Abraão. E um ponto assim muito importante que nós precisamos abordar nessa aliança abraâmica é que a palavra de Deus dá testemunho de que realmente ele foi alvo da graça, ele foi o primeiro que creu, chamado pai da fé, mas tem um ponto muito importante e que faz uma diferença muito grande hoje, já que essa profecia se cumpriu plenamente em Jesus Cristo. Diz assim em Gênesis capítulo 26, versículos 4 e 5, quando Deus reafirma a mesma promessa a Isaque, filho de Abraão: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra.
Olha aqui, Deus nos incluindo já profeticamente nessa promessa, né, abraâmica. Mas por que Deus promete isso? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, um ponto muito importante da aliança abraâmica: Abraão creu, mas Abraão também obedeceu. Porque, querido, Tiago diz que a nossa fé sem obras é morta. Nós provamos a nossa fé quando nós obedecemos. Então, quando Abraão creu, né, no Deus que o chamou, quando ele recebeu aquele chamado, Deus imediatamente ordenou que ele saísse daquela terra e fosse para uma terra que ele não sabia onde era. Então a palavra de Deus fala que ele partiu, ele obedeceu, ele deixou tudo e foi, né? Então esse é o nosso chamado: deixar o mundo, deixar o nosso passado, deixar um estilo de vida, deixar uma parentela que fala desse costume e tradições que estão fora da palavra de Deus e caminhar em obediência em direção ao chamado e às orientações de Deus. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos. Então Abraão foi obedecendo a Deus, né? Ele, quando Deus lhe pediu o seu filho, seu único filho, em holocausto, a palavra de Deus diz em Hebreus que ele estava mesmo para sacrificar o seu único filho, né? Então Abraão, ele provou com as suas ações, né, a sua fé diante de Deus. E isso é muito importante, né? Somos da fé, somos da graça, recebemos de graça, mas nós precisamos obedecer para que realmente nós possamos tomar posse do reino de Deus, né? E por fim, a Bíblia diz em Romanos 4, versículo 11, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 9 ao 11. Vem, pois, esta bem-aventurança, ou seja, esta promessa da aliança abraâmica, exclusivamente sobre os circuncisos, sobre os israelitas, né, judeus naturais, ou também sobre os incircuncisos, nós, gentios, que não éramos por natureza israelitas, né? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda circunciso? Então, Paulo faz uma pergunta: como que Deus atribuiu a Abraão a justiça da sua fé? Ele não tinha ainda sido circuncidado, ele apenas tinha recebido a promessa, né? Então ele mesmo responde: lhe foi atribuída a justiça não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então aqui apenas creu, e isso bastou para Deus. Se você apenas crer, isso basta, né? Mas a palavra de Deus diz aqui: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso. Então quer dizer para você, querido, que a sua fé, ela tem que ser selada com a sua obediência, né? Então Abraão creu e obedeceu. E a circuncisão, que era um mandado de Deus ali para eles, selou a sua fé. Porque de que adianta você ler a palavra de Deus, mas você não obedecer? Que fé é essa que você tem em Deus, mas que você não obedece os mandamentos, né? As orientações, as direções que Deus te dá? Então a sua fé, ela precisa ser selada com a sua obediência. No caso, no Novo Testamento, a palavra de Deus fala o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. E a palavra de Deus, ela equipara, né, o batismo do cristão com a circuncisão do israelita, né? O significado é um só. O significado do batismo é que você morreu para o mundo, para a velha natureza. Você não é mais aquela criatura mundana com desejos pecaminosos, né? Agora que você se batizou,
O batismo é o selo da tua fé. Por isso que Jesus Cristo afirma: quem crer e for batizado será salvo. Então, assim como a circuncisão foi o selo da justiça da fé de Abraão, o batismo é o selo da justiça da tua fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando você se batiza, você se declara para você mesmo e para o mundo inteiro que você é uma nova criatura, que agora você é uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Amém? Que você possa ser abençoado. Compartilhe esse estudo, né? Passe para frente esse estudo. Creia que Deus realmente pode cumprir a sua promessa na vida de muitas pessoas que vierem a crer e obedecer a palavra de Deus. Deus te abençoe.